Você já percebeu que alguma coisa está mudando no futebol mundial? Durante anos, muita gente dizia que o Brasil já não era mais o mesmo, que o país do futebol havia perdido seu brilho, que as grandes promessas já não apareciam como antes. Mas, de repente, tudo começou a mudar. Enquanto muitos ainda olhavam apenas para os gigantes da Europa, uma nova geração brasileira começou a chamar a atenção em silêncio. Jovens talentosos, rápidos, criativos e cheios de personalidade passaram a despertar interesse de clubes, jornalistas e torcedores de vários países. Hoje, quando se fala em futuro do futebol, o Brasil voltou a aparecer no centro das conversas. E isso está despertando curiosidade no mundo inteiro. Será que estamos vendo o nascimento de uma geração capaz de recolocar a seleção brasileira no topo do futebol mundial? É exatamente isso que vamos descobrir neste vídeo. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários. Qual jogador representa melhor o futuro da seleção brasileira? Vamos começar. O Brasil voltou a produzir craques? Existe uma frase muito conhecida no futebol: o Brasil sempre revela talentos. Mas nos últimos anos, essa frase passou a ser questionada. Depois de algumas eliminações dolorosas em grandes torneios, muitos torcedores passaram a acreditar que a distância entre o Brasil e as principais seleções havia aumentado. Ao mesmo tempo, países europeus investiam cada vez mais em formação de atletas, tecnologia e desenvolvimento de jovens jogadores. Parecia que o cenário havia mudado. Só que o futebol adora surpreender. Enquanto as críticas aumentavam, uma nova geração brasileira começava a crescer. Jogadores jovens passaram a ganhar espaço em grandes clubes, chamando atenção por sua velocidade, técnica, inteligência e capacidade de decidir partidas importantes. E aos poucos, a conversa mudou. Em vez de perguntar se o Brasil ainda produzia craques, a pergunta passou a ser outra: quem será a próxima grande estrela do futebol brasileiro? HTWO, o olhar da Europa mudou. Durante muito tempo, clubes europeus buscavam jogadores brasileiros já consolidados. Hoje, a realidade é diferente. Cada vez mais, observadores acompanham atletas ainda muito jovens, tentando identificar quem poderá se tornar a próxima referência mundial. Essa mudança mostra o quanto o talento brasileiro continua valorizado. Sempre que um jovem brasileiro se destaca, surgem debates entre analistas, torcedores e imprensa esportiva sobre o potencial desse atleta para o futuro. E não é apenas uma questão de habilidade. Os clubes procuram jogadores capazes de lidar com pressão, aprender rapidamente e evoluir em ambientes altamente competitivos. Por isso, muitos dos novos talentos brasileiros despertam tanto interesse. HTW, Vinícius J. abriu o caminho. Antes de falar das novas promessas, precisamos falar de alguém que inspirou uma geração inteira: Vinícius Júnior. Quando saiu do Brasil ainda muito jovem, muita gente dizia que ele precisava de tempo para amadurecer. No início, recebeu críticas. Alguns duvidavam que conseguiria atingir o mais alto nível. Mas ele respondeu da melhor maneira possível, dentro de campo. Com muito trabalho, evolução e confiança, Vinícius se transformou em um dos jogadores mais respeitados do futebol mundial. Hoje, muitos jovens brasileiros olham para sua trajetória e enxergam o exemplo. Ela mostra que talento é apenas o começo. O que realmente faz diferença é a dedicação diária para evoluir. E talvez esse seja o maior legado de Vinícius para a nova geração. Ele provou que um jovem brasileiro pode chegar ao topo enfrentando desafios, aprendendo com os erros e crescendo temporada após temporada. Estevão, o nome que todos querem conhecer. Entre todos os jovens brasileiros que surgiram recentemente, um nome aparece com frequência nas conversas sobre o futuro:
Estevão. Sua forma de jogar chama a atenção pela criatividade, pela coragem para enfrentar marcadores e pela capacidade de decidir jogadas importantes, mesmo sendo muito jovem. O mais impressionante é a tranquilidade com que parece lidar com grandes expectativas. Sempre que entra em campo, muitos torcedores esperam algo diferente. Um drible, um passe inesperado ou um lance capaz de mudar completamente uma partida. É justamente esse tipo de jogador que costuma despertar entusiasmo entre quem acompanha o futebol internacional. Mas existe um detalhe importante. Comparações podem criar expectativas exageradas. Cada jogador tem seu próprio caminho. O desafio de Estevão não é ser um novo alguém. É construir sua própria história vestindo a camisa do Brasil e mostrando sua identidade dentro de campo. E se continuar evoluindo, tudo indica que ele poderá ter um papel importante nos próximos anos. H2, mas ele não está sozinho. Se você acha que Estevão é o único talento capaz de mudar o futuro da seleção brasileira, espere até conhecer os outros nomes, que também estão despertando enorme expectativa entre torcedores e especialistas. Alguns deles já brilham em grandes palcos. Outros ainda estão começando, mas todos compartilham o mesmo sonho: levar novamente o Brasil ao lugar mais alto do futebol mundial. E é justamente sobre esses jogadores que vamos falar na próxima parte. Porque a nova geração brasileira pode ser ainda mais forte do que muita gente imagina. H3, Endrick, a promessa que virou realidade. Se existe um jogador que já aprendeu a conviver com a pressão desde muito cedo, esse jogador é Endrick. Ainda adolescente, ele já era apontado como um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Cada partida, cada gol e cada atuação aumentavam ainda mais as expectativas. Mas quem acompanha futebol sabe que talento sozinho nunca garante sucesso. A diferença aparece quando o jogador consegue evoluir mesmo diante das críticas, da pressão e das comparações. Endrick mostrou personalidade para enfrentar esse desafio. Sua força física, velocidade, finalização e vontade de competir fazem dele um atacante que pode decidir jogos importantes. É justamente por isso que tantos torcedores acreditam que ele poderá formar, ao lado de Vinícius Júnior e Estevão, um ataque capaz de marcar uma nova era para a seleção brasileira. E imaginar esses três jogadores atuando juntos já desperta a expectativa de muitos apaixonados por futebol. Ah, mas o futuro do Brasil não depende de apenas 3 jogadores. Quando falamos da nova geração brasileira, muita gente lembra apenas dos nomes mais famosos. Mas existe um grupo inteiro de jovens atletas evoluindo em clubes do Brasil e da Europa. São jogadores que ocupam diferentes posições e trazem características importantes para o futebol moderno. Alguns se destacam pela inteligência tática, outros pela velocidade, outros pela qualidade no passe, outros pela aqueles que chamam a atenção pela personalidade em momentos decisivos. Essa variedade de talentos faz muitos torcedores acreditarem que o Brasil está construindo uma equipe mais equilibrada para os próximos anos. Não se trata apenas de encontrar um novo craque, mas de formar um elenco forte, competitivo e preparado para enfrentar qualquer adversário. Como o mundo está enxergando essa geração? Uma das coisas mais interessantes é perceber como o futebol brasileiro continua despertando atenção em diferentes países. Em fóruns esportivos, programas de televisão, canais especializados e redes sociais, é comum encontrar debates sobre quais jovens brasileiros podem alcançar o mais alto nível. Enquanto alguns elogiam a habilidade técnica, outros destacam a criatividade e a confiança características dos jogadores brasileiros. Também existem opiniões mais cautelosas. Há quem diga que a pressão sobre esses atletas é enorme e que será preciso paciência para que eles atinjam todo o seu potencial. Essa combinação de entusiasmo e expectativa
mostra como o Brasil continua sendo uma referência quando o assunto é revelar talentos. Afinal, sempre que surge uma nova promessa brasileira, o mundo inteiro presta atenção. O desafio é maior do que muita gente imagina. Vestir a camisa da seleção brasileira nunca foi uma tarefa simples. Ela carrega uma história construída por grandes ídolos. Cada nova geração convive com comparações inevitáveis. É impossível falar do futuro sem lembrar dos craques que marcaram épocas diferentes. Por isso, o maior desafio desses jovens talvez não seja apenas vencer partidas, mas escrever sua própria história, criar uma identidade, conquistar títulos e fazer com que os torcedores sintam novamente aquele orgulho de ver o Brasil jogar. Essa missão exige talento, trabalho, disciplina e união. O Brasil pode voltar ao topo? Essa é a pergunta que milhões de torcedores fazem. A resposta ainda depende do tempo. Nenhuma geração nasce campeã. Grandes equipes são construídas ao longo dos anos, com experiência, evolução e trabalho coletivo. Mas uma coisa parece clara. O Brasil continua revelando jogadores capazes de competir entre os melhores do mundo. E isso alimenta a esperança de quem sonha em ver a seleção levantar novamente os troféus mais importantes do futebol. O caminho ainda será longo. Haverá vitórias, também haverá derrotas. Mas cada partida servirá para fortalecer essa nova geração. O sonho de uma nação. O futebol sempre fez parte da identidade do povo brasileiro. Cada criança que chuta uma bola em uma rua, em uma praia ou em um campo de terra sonha em vestir a camisa amarela. É exatamente daí que surgem os próximos ídolos. Talvez o próximo grande capítulo da história da seleção já esteja sendo escrito. Talvez estejamos apenas assistindo aos primeiros passos de uma geração que poderá emocionar milhões de brasileiros. E essa possibilidade é suficiente para fazer o mundo inteiro acompanhar com atenção cada novo talento que aparece. Porque quando o Brasil revela grandes jogadores, o futebol mundial para assistir. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que essa nova geração pode devolver o Brasil ao topo do futebol mundial? Quem será o maior craque nos próximos anos? Vinícius Júnior? Estevão? Endrick? Ou outro jovem talento? Escreva sua resposta nos comentários. Vamos ler todas elas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais conteúdos sobre a seleção brasileira, os jovens talentos e tudo o que acontece no futebol mundial. Muito obrigado por assistir. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!